A primeira coisa que fiz depois de renascer antes do apocalipse foi gastar 1 milhão para comprar um caminhão de mineração de 880 toneladas. Porque assim que a radiação do universo mecânico cobrir o globo, todo veículo em nome de uma pessoa se tornará seu mecha exoesqueleto. E quanto maior, mais pesado e mais resistente for o veículo, mais forte será o mecha transformado. Mas na minha vida anterior eu era tão falido que a única coisa em meu nome era uma bicicleta compartilhada que eu nem tinha devolvido. No final, uma besta mecânica que passou me esmagou como uma formiga. Agora faltam apenas 7 dias para o apocalipse. Tenho que construir um colosso de aço invencível de mecha dentro desses 7 dias. Então, imediatamente peguei meu celular e comecei a sacar tudo o que podia. Finalmente, depois de uma noite inteira de trabalho, já havia 5 milhões em minha conta. No dia seguinte, fui a um distrito de comércio de máquinas pesadas. Gastei 4 milhões para comprar este caminhão de mineração de 880 toneladas. Afinal, até a besta mecânica da minha vida anterior pesava apenas 500 toneladas. Mas essa carcaça sozinha ainda estava longe de ser suficiente. Dirigi essa fera de aço até uma oficina de modificação do mercado negro para adicionar um ariete e soldar uma malha de proteção de aço. Depois transformar a caçamba em um arsenal móvel. Eu queria que todos temessem meu mecha. Quando meu caminhão parou na entrada da oficina, todos ficaram assustados. O mecânico Lodepal olhou para a fera de aço e disse: "Amigo, você pegou o caminho errado, não é? Esta é uma oficina de reparos, não uma mina a céu aberto." Essa coisa sua abalou minha fundação tão forte que rachou. Tirei um projeto azul do bolso e disse: "Não estou aqui para manutenção. Estou aqui para modificações. Aqui estão 500 mil para mão de obra." Materiais custam extra. Com isso, a respiração de Liu Depal ficou instantaneamente pesada. Nesse momento, um rugido áspero de motor soou. Então, um Porsche vermelho parou na frente de todos. A pessoa que saiu foi o rico e arrogante Zheng Shao. Na minha vida anterior, o carro esportivo dele se transformou em um mecha do tipo agilidade. Ele roubou a única comida que eu tinha. Ele até me chutou para uma pilha de máquinas e me deixou lá para me virar. Sempre que ele não tinha nada melhor para fazer, ele me zombava por ser um perdedor que andava de bicicleta compartilhada. No momento em que ele saiu, Zhang Shao me avistou parado de lado. Bem, se não é Linfan, não me diga que essa sucata na porta é sua. Se for realmente sua, tire essa pilha de sucata do caminho. Não bloqueie meu carro de entrar no elevador. Eu o ignorei. Não havia necessidade de discutir com alguém que estaria morto em poucos dias. Para acelerar as coisas, paguei 200 mil extras por hora extra. Um ariete triangular foi montado na frente do veículo. As janelas foram seladas com malha de aço. Restaram apenas algumas fendas de visualização. Os pneus foram reforçados com uma rede de corrente de aço grossas antifuro. O interior do veículo foi transformado em uma sala segura. Foi dividido em uma área de armazenamento e uma área de dormir. Finalmente, era o início da manhã do terceiro dia. A construção básica do meu Fortaleza Tirano estava finalmente completa, mas eu sabia que ainda precisava de uma última peça para ficar completa. Dirigi o Fortaleza Tirano direto para o maior armazém de logística da cidade e carreguei 300 toneladas completas de diesel nele. Então comprei inúmeros suprimentos e os coloquei na área de estar. Depois de tudo isso, finalmente fui dormir satisfeito e descansei bem. Só nas últimas 24 horas antes do apocalipse é que todos começaram a sentir que algo estava errado. O céu adquiriu uma cor cinza amarelada sinistra, uma onda de energia de dimensão superior e uma faísca mecânica estavam se aproximando da Terra. Eu lentamente dirigi o Fortaleza Tirano para uma estrada sem saída. O terreno ali era alto e a vista era ampla. Era um bom lugar para atacar ou defender. O mais importante, havia muito poucas pessoas por perto. A primeira onda do apocalipse não veio de bestas mecânicas, mas da mutação dos veículos ao redor das pessoas. Durante o horário de pico do trânsito, milhares de veículos mutaram ao mesmo tempo. O caos que se seguiu foi o verdadeiro inferno. Enquanto uma onda de choque roxa rasgava o céu, o mundo inteiro soltou um rugido metálico. A besta negra na ponte quebrada também terminou sua mutação. Verificação do sistema concluída. Verificação do sistema concluída. Mecha veículo classe S, Fortaleza Tirano aguardando ordens. Ouvindo isso, um sorriso se curvou no canto da minha boca. Desci a alavanca de câmbio. O enorme veículo negro rugiu para a vida. Ele avançou em direção àquele cruzamento, um inferno na Terra. Enquanto dirigia, tentei me conectar a ele com minha mente e controlar o Fortaleza Tirano com minha consciência. Nesse momento, um ponto vermelho apareceu no radar, um ônibus mutante. Aquele ônibus de 2 andares havia se transformado em uma centopeia de aço. Ele desceu em costa direto para mim. Nos estágios iniciais da mutação, mechas maiores predariam instintivamente outros mechas. Eles evoluíram devorando o núcleo de metal do outro lado. Não só não bati nos freios, como acelerei tudo e avancei direto para ele. Quando a centopeia ônibus bateu no meu para-choque dianteiro, a força do impacto a enviou instantaneamente voando para trás. Então dirigi o Fortaleza Tirano para frente e esmaguei impiedosamente o corpo do ônibus. No segundo seguinte, o sistema exibiu: mutante de nível morto tipo ônibus recebeu 50 pontos de origem de metal. Murmurei baixinho, fraco demais. Devo ir ver meu velho amigo. Usando minha mente, dirigi o Fortaleza Tirano em direção ao centro da cidade. Havia uma reunião de velhos amigos lá.
No cruzamento havia um mecha humanoide de cerca de 4 metros de altura. Era Zhang Shao, aquele que dirigia o supercarro mais cedo. A característica definidora dos mechas tipo supercarro é que eles podem desenvolver uma forma humanoide completa nos primeiros dias do apocalipse. A voz arrogante de Zhang Shao ecoou pelo cruzamento através dos alto-falantes de seu mecha. Isso é poder. Naquele momento, a vaidade de Zhang Shao havia atingido seu pico. Nesse momento, uma forma escura e massiva apareceu à distância. Ele olhou para a enorme sombra em choque. Esse é o carro daquele cara pobre. De jeito nenhum, esse pedaço enorme de metal. Não pode se mover. Ciúmes e medo instantaneamente afogaram sua razão. Zhang Shao controlou o raio escarlate e avançou direto para mim. Em menos de 2 segundos, ele cruzou 100 metros. A lâmina vibratória de alta frequência de fibra de carbono em sua mão estava apontada diretamente para um dos meus pneus. Mas quando ele baixou a lâmina de Zhang Shao se estilhaçou contra o pneu. O recuo massivo explodiu seu braço instantaneamente. Vendo isso, dirigiu Fortaleza tirando direto sobre o raio escarlate. No segundo seguinte, aquela pilha de sucata vermelha foi esmagada direto no chão. Transformou-se em uma fina folha vermelha de sucata. Logo depois, o sistema exibiu um mutante de nível 1 morto tipo supercarro. Recebeu um fragmento de módulo de velocidade raro. Assim que esmaguei o raio escarlate, 3 bestas mecânicas mergulharam das nuvens acima. O chão de concreto de repente rachou também. Um tipo escavador emergiu de baixo. Estendi a mão e apertei um botão vermelho no console. Com o sistema hidráulico rugindo, a lona de camuflagem na parte traseira do veículo foi arrancada, revelando a torre de canhão automático de 30 mm montada em gêmeos por baixo. Lambi meus lábios, meus olhos queimando com uma vontade frenética de lutar. Venham, todos vocês de uma vez. Deixem-me mostrar o que significa que calibre é justiça. Quando o motor do canhão automático de 30 mm montado em gêmeos começou a aquecer e girar. O ar encheu-se com um cheiro acre de ionização. As 3 bestas mecânicas no céu claramente subestimaram o poder antiaéreo daquela massa negra de aço no chão. Eles recolheram suas asas em forma de lâmina e mergulharam juntos em bando. Os sacos de ácido em suas partes inferiores se abriram, fluido corrosivo verde pronto para ser pulverizado. Sentei na cabine enquanto 3 miras vermelhas travavam firmemente nos alvos no ar. Então puxei levemente o gatilho vermelho. Fluxos de fogo de 200 metros de comprimento explodiram instantaneamente da parte traseira da caçamba. A primeira besta mecânica na liderança nem teve tempo de desviar. Antes que os projéteis atingissem e explodissem no céu, incontáveis fragmentos em chamas pareciam uma chuva de fogo e caíram nos veículos abandonados ao nosso redor com um chiado sibilante. Logo depois, empurrei a alavanca de controle e continuei mirando. As bestas mecânicas restantes sentiram um perigo mortal e soltaram gritos aterrorizados. Eles tentaram subir e escapar, mas o canhão automático girou muito mais rápido do que eles podiam voar. A segunda besta mecânica foi atingida na cauda, e toda a sua metade inferior foi explodida. Desequilibrada, era como uma pipa com a linha cortada, girando enquanto caía na parede de vidro de um prédio de escritórios. A terceira besta mecânica acabara de abrir o saco de ácido em sua barriga para atacar, quando uma barragem de projéteis a detonou no ar junto com o ácido. Respirei fundo a fumaça afiada de pólvora. Não há inimigo mais forte que possa me fazer sentir nenhum toque de derrota. Assim que terminei de falar, uma forte explosão veio debaixo do meu veículo. O veículo de 880 toneladas balançou ligeiramente. O asfalto no chão inchou como ondas, enquanto uma escavadeira pesada mutante rompeu do chão pelo lado. Suas mandíbulas de aço gigantes avançaram contra a roda traseira esquerda da fortaleza. Seus dentes afiados se prenderam nas fendas da armadura da esteira, impedindo-me de avançar nem 1 centímetro. Mas a escavadeira havia negligenciado a diferença de peso. Mesmo enquanto ela puxava freneticamente seu braço hidráulico para soltar a fortaleza, o Fortaleza Tirano não se moveu 1 centímetro. Sentado dentro do veículo, eu zombava enquanto operava os controles. Deixe-me mostrar o que é esmagamento industrial de verdade. Então o motor reverso rugiu com força total. As enormes rodas do Fortaleza Tirano começaram a girar para trás. A escavadeira presa ao pneu foi forçada para o chão. Em apenas 5 segundos, foi esmagada e prensada na terra. Logo depois, a notificação do sistema soou. Matou um mutante de nível 1 tipo ônibus. Obteve 50 pontos de origem de metal. Sentei no veículo e balancei a cabeça, ainda muito chato. A única coisa neste mundo que pode me abalar é algo ainda mais pesado, mas ainda não há nada assim. É difícil para mim conhecer a derrota. A batalha havia acabado. O cruzamento caiu em silêncio mortal. Os veículos mutantes de baixo nível que estavam correndo por todas as ruas momentos antes, agora estavam todos agachados no chão, tremendo. Eu não persegui esses pequenos peixes. Em vez disso, olhei para os destroços das bestas mecânicas que destruí. No apocalipse, matar não é o objetivo. Recursos são um verdadeiro prêmio. Apertei o botão. Tentáculos mecânicos flexíveis se estenderam de ambos os lados do Fortaleza Tirano. Estes eram braços de manutenção que adicionei na oficina de modificação por capricho. Agora eles se tornaram as ferramentas de saque perfeitas. Um mecânico espetou precisamente no sucata da escavadeira e retirou um cristal de núcleo brilhante azul. Em seguida foi o núcleo do módulo de velocidade do Ferrari achatado. Fiz o Fortaleza Tirano devorar esses núcleos.
Logo, uma corrente quente se espalhou pelo veículo. Absorção bem-sucedida. Resistência da armadura aumentada em 0,5%. Fragmento de habilidade obtido, aceleração instantânea. São necessários 10 fragmentos para desbloqueá-la. Então o barulho começou novamente. A besta negra rolou sobre os destroços espalhados pelo chão e se dirigiu ao parque logístico na periferia da cidade. Logo, uma cena estranha apareceu na rodovia que levava ao parque logístico. Na frente havia um enorme caminhão de mineração preto que parecia obscurecer o céu. Ele implacavelmente derrubou os veículos destruídos que bloqueavam a estrada e os veículos errantes de baixo nível também, forçando a criação de uma estrada larga através das ruínas. E cerca de 200 metros atrás de mim, uma pequena caravana estava seguindo cautelosamente. 3 carros particulares e uma pequena van. Eu já havia detectado a caravana atrás de mim no radar, mas não os expulsei. Nos primeiros dias do apocalipse, pessoas que conseguem ler rapidamente a situação e escolher seguir alguém como essa geralmente vivem um pouco mais. E com alguns carneiros de canhão atrás de mim, eles também poderiam servir como um alarme. No entanto, quando a caravana chegou à ponte, eles descobriram que a cabeceira da ponte já estava bloqueada. Mais de uma dúzia de picapes e SUVs modificados estavam estacionados do outro lado da estrada. Seus veículos formavam uma barricada improvisada. Vários homens estavam nos telhados, segurando espingardas e machados de fogo. Todos pareciam cruéis. Apenas algumas horas após o início do apocalipse, a maldade na natureza humana já começava a vir à tona. Eles haviam tomado um trecho crucial da estrada só para roubar pessoas, fugindo para salvar suas vidas. Todos os veículos parem bem aí. O líder careca estava em cima de um Range Rover, acenando com uma vara de sinalização vermelha. Em seus olhos, qualquer carro tentando sair da cidade tinha que pagar um pedágio. Os carros atrás de mim estavam obviamente aterrorizados. Alguns até tentaram dar a volta. Vendo isso, eu não diminui a velocidade. Em vez disso, engatei uma marcha mais alta e avancei direto. O enorme caminhão preto lançou uma sombra gigantesca sob a luz do sol, cobrindo rapidamente toda a área da barricada. A expressão arrogante do careca congelou instantaneamente. À medida que a distância diminuía, ele finalmente viu o que estava vindo em sua direção. O careca soltou um grito agudo e apavorado. Ele jogou a bandeira no chão e tentou mergulhar no Range Rover, mas seus homens foram um pouco lentos demais. Um deles até instintivamente levantou uma espingarda e atirou no pneu da fortaleza de aço, mas foi completamente inútil. Eu dirigi o enorme ariete do tirano da fortaleza direto na barricada feita de picapes e SUVs. Antes que o careca pudesse entrar no carro, o impacto colossal o fez voar. Ele bateu na guarda-corpo e desmaiou. Em apenas 3 segundos a barricada desapareceu. Ao redor só restavam os destroços de carros esmagados. Eu nem sequer olhei para eles. Dirigi o fortaleza tirano direto para a ponte. Antes de sair, também peguei os núcleos daqueles veículos. Logo, dirigi o Fortaleza Tirano até a praça de uma área de serviço e me preparei para estacionar e organizar os núcleos, enquanto também cuidava das pessoas que me seguiam. Quando meu veículo parou, os carros que vinham atrás pararam apressadamente a uns 30 metros de distância. As portas se abriram e várias pessoas saíram, tremendo. Um homem de meia idade de terno levantou um maço de cigarros. Um jovem casal se apoiava um no outro, e uma jovem de roupa de trabalho segurava firmemente uma chave inglesa. Eles trocaram olhares, depois juntaram coragem para caminhar em direção ao caminhão de mineração que se erguia ali como um templo. Abri a porta da cabine e olhei para eles de cima. Brinquei distraidamente com uma pistola de pregos modificada na mão e disse friamente: "Vocês me seguiram o caminho todo. Paguem a gasolina." Claro, isso foi uma piada, mas naquele tipo de situação soou como um decreto real. O homem de meia idade apressou-se. Sua voz tremia enquanto ele gritava: "Senhor, obrigado. Obrigado por abrir o caminho agora. Não queremos causar problemas. Temos água e comida no carro. Podem ficar com tudo. Só pedimos que nos deixem continuar seguindo você." Ouvindo isso, um sorriso zombeteiro surgiu em meus lábios. "Sigam-me. Vocês conseguem acompanhar?" A jovem gritou de repente. "Vamos acompanhar mesmo que isso nos mate. Eu sei para onde você está indo. Você vai construir um acampamento." "Certo. Sou estudante de engenharia mecânica. Eu posso consertar carros. Posso ser útil." A garota do jovem casal rapidamente levantou a mão também. "Eu sei cozinhar." O homem robusto de meia idade também tirou sua identidade. "Sou cirurgião. Pode não haver remédios agora, mas posso tratar ferimentos. Um mecânico, um médico e alguém para a logística." Levantei uma sobrancelha. Essa era, na verdade, uma equipe bem sólida para os primeiros dias do apocalipse. Mesmo tendo uma fortaleza invencível nesta vida, as pessoas ainda precisam de descanso. Algumas tarefas realmente precisam de mãos extras. Então fiquei em silêncio por um momento. Depois disse friamente: "Eu não mantenho parasitas. Se quiserem me seguir, não fiquem para trás." Para todos ali, minhas palavras soaram como música dos céus. As pessoas lá embaixo estavam tão animadas que quase choraram. Com monstros por toda parte e a vida humana tratada como nada, poder seguir alguém tão forte no primeiro dia do apocalipse era praticamente uma bênção de Deus. Dentro da cabine pensei calmamente nas coisas. Zhang Shao está morto, os bandidos da estrada se foram e eu acolhi alguns seguidores. Um final perfeito para o primeiro dia. Em seguida, é hora de conseguir aquela coisa. Tirei um mapa amassado da minha jaqueta e toquei em um ponto marcado com um círculo vermelho.
Era um abrigo antiaéreo sobre a cidade. O lendário depósito de suprimentos militares tinha um componente do reator que eu precisava para minha próxima fase de evolução. Entrada para o abrigo antiaéreo nos subúrbios oeste da cidade de Linhai. Este lugar costumava ser uma zona militar disfarçada de fábrica abandonada. A cerca de arame farpado enferrujou há muito tempo. Escondendo um depósito de suprimentos de guerra no subsolo, o Behemoth de mineração preto parou em frente a uma porta de concreto blindada com quase 10 metros de altura. A porta tinha meio metro de espessura. Originalmente precisava de uma chave eletrônica complexa e um escaneamento de íris para abrir, mas durante o MP após o início do apocalipse, a fechadura eletrônica havia queimado há muito tempo. A porta se tornou um beco sem saída. O comboio atrás de nós parou. A garota de engenharia mecânica chamada Sussu saltou do veículo com uma caixa de ferramentas na mão e correu até o enorme pneu do caminhão de mineração. Ela inclinou a cabeça para a cabine escura e gritou: "Chefe, essa porta funciona com hidráulica. A fechadura eletrônica está quebrada, mas posso tentar curto-circuitar a energia de reserva ou encontrar a válvula de alívio de pressão manual." A janela da cabine baixou um pouco e então uma voz fria veio de dentro, muito lento. No apocalipse, o tempo é vida diante da massa absoluta. Nada pode ser esmagado. Olhei para a enorme porta de concreto. O radar mostrava que atrás dela estava a fortaleza do túnel principal, se estendendo por 3 km, modo de ariete ajustado. O caminhão de mineração soltou um rugido baixo e deu ré por 50 metros antes de acelerar com um peso de 880 toneladas, mais de 3.000 cavalos de potência de impulso. No momento em que atingiu a porta, sua energia cinética foi liberada ao máximo. Aquela porta blindada, supostamente capaz de resistir a uma onda de choque nuclear, sob um ponto de ruptura por pura força física, soltou um estalo áspero enquanto o concreto se estilhaçava. Então a porta inteira foi empurrada para dentro antes de desabar com um estrondo trovejante. Quanto à minha fortaleza, ela só perdeu um pouco de tinta no ariete, então pisei no acelerador. O veículo preto passou por cima dos destroços da porta e entrou no túnel escuro subterrâneo. Os sobreviventes atrás de nós ficaram pasmos, mas ainda assim nos seguiram. O túnel estava completamente escuro por dentro. Apenas os 4 holofotes no topo do caminhão de mineração perfuravam a escuridão como 4 espadas de luz. O ar aqui estava turvo com um cheiro rançoso de óleo de motor e mofo. De repente, um denso aglomerado de pontos vermelhos apareceu no radar como uma zona militar restrita. Este lugar já foi equipado com um grande número de sistemas de defesa automatizados sob a radiação da faísca mecânica. Até essas máquinas outrora sem vida haviam mutado. No topo do túnel à frente, várias metralhadoras sentinelas automatizadas invertidas subitamente giraram seus canos. Seus sensores infravermelhos travaram firmemente nos intrusos. Então um denso spray de tiros irrompeu instantaneamente. Balas choveram contra a blindagem na frente do vagão de mineração. Se fosse um veículo comum, já estaria repleto de buracos. Mas contra as placas de aço naval da fortaleza, dezenas de milímetros de espessura, as balas só conseguiam deixar marcas brancas fracas. Eu nem sequer hesitei. Não usei o precioso canhão automático de 30 milímetros. Em vez disso, liguei o sistema de armas secundárias montado no teto. Era um canhão de água de alta pressão de cano duplo que eu havia instalado na lateral na oficina de modificação. Originalmente era para lavar minério, exceto que agora o tanque não estava cheio de água, mas com óleo de motor usado que eu havia roubado do posto de gasolina. 2 jatos pretos de óleo foram pulverizados nas metralhadoras sentinelas. Logo depois disparei um sinalizador contra elas. As chamas engoliram instantaneamente todo o teto. Essas metralhadoras sentinelas mutantes podem ter desenvolvido consciência simples, mas ainda eram alvos fixos. Sob o fogo abrasador, uma série de explosões ecoou pelo túnel. O comboio atrás de nós passou cuidadosamente pelos destroços ainda em chamas. Sussu olhou para aquelas peças de precisão de armas, e doeu vê-las. Tanta coisa boa. Esses servomotores ainda são utilizáveis. Nesse momento minha voz veio pelo alto-falante. Se vocês quiserem, darei 5 minutos para limpar o campo de batalha. Peguem tudo que ainda for utilizável. Precisaremos disso para reparos depois. Isso fez os olhos de Sussu brilharem. Ela imediatamente saltou do veículo e levou várias pessoas com ela para começar a desmantelar freneticamente as peças. Essa foi uma das razões pelas quais eu os trouxe. Eu precisava de uma equipe de logística profissional para transformar todos os espólios em poder de combate. Logo após passar pelo longo túnel, finalmente chegamos à área de armazenamento principal no nível mais profundo. O espaço se abriu de repente. Era do tamanho de um campo de futebol. Fileira após fileira de enormes prateleiras empilhadas com caixas de madeira verde escura, armas, munições, rações militares, coletes à prova de balas. Isso era praticamente um cofre do tesouro no apocalipse. Todos os sobreviventes enlouqueceram, até o médico que sempre se manteve calmo. Naquele momento ele também estava segurando uma caixa de suprimentos médicos de emergência. Suas mãos tremiam. Mas eu não estava interessado em nada disso. Meus olhos se fixaram no centro da área de armazenamento, onde uma câmara isolada envolta em espessa blindagem de chumbo estava. Um sinal de aviso de radiação vermelho brilhante estava fixado ali. Dentro dessa câmara estava a fonte de energia de reserva da base, um conjunto central de baterias de microfissão. Essa era a tecnologia negra projetada para que, mesmo após uma guerra nuclear, a base pudesse continuar funcionando por 50 anos.
era também a chave para a evolução do tirano da fortaleza. À medida que a enorme válvula começava a girar, a porta, selada por décadas, abria-se lentamente. Uma luz azul fantasmagórica brilhava através da fenda. No centro da câmara havia um recipiente cilíndrico transparente. Suspensos dentro estavam 3 hastes de metal brilhando com uma fraca luz azul. Essas eram hastes de combustível de microfissão. Mesmo através do traje de proteção, eu ainda podia sentir aquela flutuação de energia que fazia o coração bater. No Apocalipse, a energia é dividida em 3 níveis. Nível 1 é energia de combustível fóssil, gasolina e diesel. É ineficiente, barulhento e não renovável. Nível 2 é energia eletroquímica, baterias de lítio e combustível de hidrogênio. É silencioso, mas seu alcance é limitado. Nível 3 é energia nuclear e energia de dimensões superiores com resistência efetivamente limitada, e pode alimentar escudos de energia e armas de feixe. A fortaleza ainda estava presa no nível 1, e essas 3 hastes eram a chave para alcançar o nível 3. Eu não hesitei por um segundo. De volta ao veículo, operei o braço mecânico em seu lado e cuidadosamente peguei as 3 hastes de combustível. Então a enorme grade de admissão na frente do caminhão abriu-se lentamente, revelando a fenda devoradora sem fundo lá dentro. Enquanto o braço mecânico alimentava as hastes de combustível nele, todo o espaço subterrâneo pareceu congelar em um instante. Imediatamente depois, uma força de sucção aterrorizante irrompeu de dentro do caminhão de mineração. Todos os medidores no painel instantaneamente atingiram o máximo. A iluminação original laranja e amarela da cabine instantaneamente se transformou em um azul fantasmagórico ofuscante. Aviso do sistema. Densidade de energia detectada no componente do reator de alta energia excede os limites de segurança. Assimilação forçada em andamento. O veículo começou a tremer violentamente. O rugido do motor mudou das explosões ásperas de um motor a diesel para um grito como um motor a jato turbo. Soltei um grito de dor dentro da cabine. Como hospedeiro, eu também estava suportando um impacto de energia massivo. Parecia que magma estava fluindo em minhas veias e luz azul estava explodindo dos meus olhos. Assimilação completa, sistema de energia atualizado, unidade híbrida de microfissão nuclear desbloqueada, nova habilidade desbloqueada, escudo de campo de deflexão desbloqueado, nova habilidade ariete sobrecarregado. Naquele momento, o caminhão de mineração não parecia muito diferente, mas agora havia um leve brilho azul em sua superfície. Assim que terminei de evoluir, gritos aterrorizados vieram repentinamente do salão do lado de fora. Socorro, chefe, socorro. Era a voz do médico. Abri os olhos e vi que o salão do lado de fora havia se transformado em um inferno. A entrada do túnel por onde viemos já estava bloqueada. Incontáveis ratos mecânicos, do tamanho de gatos domésticos, como uma maré, saíram dos dutos de ventilação e até das rachaduras nas paredes. E no meio do enxame de ratos estava um monstro gigantesco. Era um caminhão de lixo mutante. Sua caçamba virou um ninho de reprodução colossal, cuspindo novos ratos mecânicos sem parar. A frente do caminhão estava coberta de incontáveis óleos compostos, emitindo um gás tóxico verde fétido. Naquele momento, Sussu, o doutor e os outros estavam encurralados. Os fuzis que acabaram de pegar não eram suficientes para conter o enxame avassalador de ratos. Vários ratos mecânicos já tinham pulado em Sussu. Suas engrenagens afiadas como navalhas estavam prestes a cortar sua garganta. Você está pedindo para morrer, minha voz ficou gélida. Perfeito. Vou usar você para testar meu novo equipamento. Fortaleza, ative o campo de deflexão. Uma tela de luz azul semi-transparente explodiu instantaneamente do caminhão de mineração em todas as direções. Conforme a tela de luz passava, os ratos mecânicos eram como moscas atingidas por um mata-moscas elétrico. Suas placas de circuito internas queimaram na hora e fumaça azul subiu de seus corpos. Eles estalaram ao cair no chão e viraram pilhas de sucata. Uma enorme seção do ameaçador ninho de ratos foi instantaneamente aniquilada. Os ratos em Sussu também ficaram rígidos e caíram dela. Após sobreviver por pouco, ela desabou no chão. Ela encarou fixamente o caminhão gigante irradiando uma luz azul sagrada. Não dei atenção ao choque de todos e foquei no Rei dos Ratos. O Rei dos Ratos estava claramente furioso. Ele soltou um rugido penetrante. Sua caçamba se abriu de repente e espirrou um jato de veneno corrosivo verde, disparando direto para o caminhão de mineração. Eu nem desviei nem hesitei. Carreguei direto para o spray tóxico. O veneno espirrou no escudo de energia azul, sibilando ao atingir, e então vaporizou instantaneamente. Nem sequer tocou na pintura. É isso que uma fonte de energia de nível 3 faz com um oponente de nível 1. Então canalizei a energia nuclear recém-adquirida para o sistema de propulsão. A besta de 880 toneladas pareceu se libertar da própria gravidade. Sua velocidade disparou para 100 km em apenas 2 segundos. Um meteoro azul riscou o salão. O ariete do caminhão de mineração, envolto em uma tempestade de energia azul, bateu com força no peito do Rei dos Ratos. A armadura aparentemente pesada daquele caminhão de lixo, diante de um impacto movido a energia nuclear, era como isopor. O veículo inteiro foi rasgado e despedaçado em um instante. Antes que o Rei dos Ratos pudesse sequer gritar, ele foi abafado pela explosão massiva. Seu núcleo foi estilhaçado no impacto. Lixo e peças voaram para todo lado. Notificação do sistema. Mutante de nível 3 morto, tipo sucateiro. Módulo de biodegradação adquirido. O salão ficou em silêncio. Dirigindo a fortaleza que agora parecia quase divina, parei lentamente em frente a Sussu e aos outros.
O brilho azul desapareceu gradualmente, e ele voltou a ser aquele caminhão de mineração preto e frio. A janela desceu. Olhei para o grupo, agora completamente atordoado, e disse sem rodeios: peguem os suprimentos. Não percam tempo. Próxima parada, vamos caçar algo grande. Quando aquela besta negra, temperada por energia nuclear, saiu novamente do abrigo antiaéreo. O mundo exterior já estava ao entardecer. O sol poente vermelho sangue derramou-se sobre as ruínas, lançando um brilho dourado sinistro sobre toda a cidade de Linhai. Sussu, seguindo atrás, engoliu em seco. Ela encarou o caminhão de mineração à frente com fascinação. Seu corpo antes fosco agora cintilava com um brilho azul fantasmagórico através das juntas. O motor soava diferente agora. Não era mais o barulho áspero da combustão a diesel, mas algo mais parecido com um motor a jato. Um zumbido de turbina altamente refinado. Aquele som enviava uma sensação formigante de pressão pela sua espinha. Parei o caminhão e liguei o holofote traseiro. Todos os sobreviventes frearam bruscamente ao mesmo tempo. Todos saltaram nervosamente, um após o outro, esperando minhas instruções. Abri a pesada porta blindada e desci. Meus movimentos pareciam muito mais leves agora. Claramente, a evolução do Mecha também havia fortalecido seu hospedeiro. Dei uma olhada nesse comboio maltrapilho. Um caminhão-baú carregado de munições e 3 carros particulares lotados de comida e água. Se encontrasse uma horda de zumbis, não durariam nem um minuto. Então apontei para o enorme gancho de reboque na traseira do caminhão de mineração. Era um gancho de serviço pesado usado para rebocar trailers de minério. Sussu, há vários cabos de aço na caçamba para prender tanques. Engatem todos os seus veículos e prendam-nos atrás do meu caminhão. Sussu congelou ao ouvir isso. E se pegarmos uma curva fechada? Eu a cortei friamente. Meu caminhão tem 10 metros de largura. Onde quer que eu dirija se torna terreno aberto. Não haverá curvas. Era uma tática extremamente autoritária, usando o caminhão de mineração nuclear de 880 toneladas como veículo líder, com todos os carros menores sendo arrastados atrás dele. Dessa forma, os carros menores não teriam que esmagar barricadas por conta própria. Mesmo que seus motores engasgassem, o caminhão de mineração ainda poderia arrastá-los com força bruta, e também criaria uma formação defensiva apertada. 10 minutos depois, um comboio estranho tomou forma. Como uma longa serpente de aço, ele se dirigiu à Via Expressa Anel de Linhai. Esta costumava ser uma importante artéria de tráfego, mas agora dezenas de milhares de veículos abandonados entupiam a estrada. Não tinha fim à vista. Uma pessoa comum teria desesperado com a visão, mas eu simplesmente mudei para o modo de cruzeiro em baixa velocidade. O enorme ariete na frente era como uma faca em brasa, afastando impiedosamente os carros que bloqueavam o caminho, os sobreviventes sendo rebocados atrás. Observavam os destroços de ambos os lados passarem correndo pela janela. Seus corações se encheram de choque. Eles não precisavam fazer nada. Contanto que seguissem aquela figura divina à frente, ele abriria um caminho de sobrevivência para eles. Então é assim que é ter alguém poderoso te carregando. O doutor enxugou o suor frio da testa e apertou ainda mais o kit de primeiros socorros em seus braços. Mas o que ele não sabia era que toda essa comoção estava atraindo caçadores de cima das nuvens. Sentei-me no banco do motorista. No radar holográfico à minha frente, uma densa massa de pontos vermelhos apareceu de repente. Eles não estavam no chão, estavam mergulhando do céu. No Apocalipse, se você fizer muito barulho no chão, atrairá os catadores do céu. Através do teto solar panorâmico, vi uma massa de nuvens negras correndo em nossa direção. Era um enxame de drones gárgula mutantes. Eram monstros criados pela fusão de drones de câmeras civis e aves de rapina mutantes. Suas hélices se transformaram em rotores ósseos afiados. Suas câmeras se tornaram olhos compostos vermelhos. Microbombas ou ganchos afiados pendiam sob seus corpos. Havia pelo menos 500 deles. Seu zumbido penetrante abafou o rugido do motor. No segundo seguinte, a nuvem negra estava bem acima. Incontáveis microbombas choveram como granizo. Embora cada uma não fosse muito poderosa, seu número era suficiente para virar um veículo comum. Um carro particular atrás de nós teve seu para-brisa estilhaçado instantaneamente. O motorista soltou um grito. Se ele viveu ou morreu era desconhecido. Meus dedos voaram pelo painel de controle. Escudo nuclear, cobertura total de energia. Imediatamente aquela barreira azul familiar surgiu novamente. Mas desta vez com o reator agora operacional, o alcance do escudo havia se expandido. Uma enorme cúpula hemisférica cobriu o comboio menor atrás de nós também. As bombas atingiram o escudo de energia, explodiram em ondas de ondulações azuis, mas não conseguiram danificá-lo nem um pouco. Agora é a minha vez. Soltei uma risada fria. Sistema de defesa automática, travar nos alvos. Todas as unidades aéreas atiraram à vontade. A lona de camuflagem na parte traseira da caçamba deslizou novamente. A torre de canhão automático de 30 mm montada em gêmeos ergueu a cabeça. O enxame de drones mergulhadores bateu contra o que parecia uma parede de fogo. Incontáveis fragmentos em chamas choveram sobre o escudo azul. Suzu no comboio levantou a cabeça silenciosamente. Ela deu uma olhada e ficou instantaneamente atordoada com a cena diante dela. Aquele caminhão de mineração preto era como uma fortaleza imponente, firme no centro da destruição, descarregando sua força de fogo contra os céus e a terra. Os dedos de Sussu apertaram a moldura da janela com força.
Como mecânica, o que ela via era mais do que apenas um massacre, era a beleza suprema da energia em movimento. Após falhar em romper por tanto tempo, o enxame de drones finalmente se espalhou. Nas profundezas das nuvens, uma sombra massiva desceu lentamente. Era um grifo de asa de ferro de classe Senhor. Era um monstro formado pela fusão de um helicóptero armado com uma águia. Sua envergadura era superior a 20 metros, e seus rotores haviam se transformado em asas enormes. Canhões de aeronaves reais e lançadores de foguetes estavam montados sob seu nariz. Ele pousou no pórtico acima da via expressa elevada à frente. Suas enormes garras cravaram profundamente na viga transversal de concreto. Aqueles olhos eletrônicos vermelhos brilhantes estavam fixos em meu caminhão de mineração. Sem dizer uma palavra, o Grifo Senhor disparou 2 foguetes direto em nós. Eles bateram no escudo. A barreira azul tremeu violentamente. Alarmes soaram instantaneamente. Interessante. Finalmente, algo que pode romper minhas defesas. Eu não entrei em pânico. Girei o volante com força, usando o impulso da descida para acelerar direto para o pórtico. O Grifo Senhor estava prestes a disparar uma segunda salva de foguetes. Quando apertei aquele botão vermelho, um jato de combustível de alta pressão misturado com radiação nuclear, como um dragão de fogo azul, espirrou diretamente no Grifo Senhor. Logo depois, uma munição incendiária o finalizou. O Grifo Senhor instantaneamente se transformou em uma bola de fogo massiva. O combustível de aviação já inflamável pegou fogo, e com o calor intenso da energia nuclear, suas penas metálicas começaram a derreter. Seu corpo maciço perdeu o equilíbrio e, como um meteoro, caiu com força na rodovia. Aterrissou bem em frente ao caminhão de mineração. Não mostrei misericórdia. Dirigi o tirano Fortaleza diretamente sobre seu corpo. Até a armadura de um helicóptero armado foi achatada sob centenas de toneladas de pressão. A batalha havia acabado. Os céus em um raio de 5 km foram limpos. Nenhum pássaro ousou voar sobre esta área novamente. Finalmente, à meia-noite, chegamos ao nosso destino, o Centro Internacional de Convenções e Exposições de Linhai. A terra aqui é ampla e aberta. Há muros resistentes ao redor e o edifício principal é um enorme salão de exposições de aço. É perfeito para transformar em uma fortaleza. Mais importante, a garagem subterrânea aqui é enorme. É grande o suficiente para caber este caminhão de mineração maciço. Estacionei o caminhão no meio da praça do centro de convenções. Os veículos menores atrás de mim também pararam. Todos abriram suas portas e saíram com as pernas trêmulas. Eles olharam para o caminhão de mineração ainda completamente ileso e em seus olhos, além de admiração, nada mais restou. Desci do caminhão com uma lata de cerveja na mão. Vamos acampar aqui hoje à noite. Sussu, pegue algumas pessoas e verifique os geradores de backup. Se algum estiver quebrado, conserte. Doutor, vá coletar os suprimentos médicos dentro do salão. Todos os outros, formem os veículos em círculo e estabeleçam um perímetro. Depois que todos começaram a trabalhar, subi sozinho no topo do caminhão de mineração. Sentei-me ao lado da enorme torre de canhão, abri a lata de cerveja e inclinei a cabeça para trás para dar um gole de cerveja gelada. À distância, chamas subiam ao céu e gritos fracos podiam ser ouvidos. E sob meus pés estava uma fortaleza invencível e um grupo de seguidores totalmente leais. Em seguida, era hora de deixar esta cidade saber quem era seu novo mestre. Em pouco tempo, 3 dias se passaram. Eu não fiquei ocioso durante esses 3 dias. Sussu liderou vários sobreviventes que conheciam máquinas e usaram os empilhadeiros e vigas de aço dentro do salão para realizar a manutenção do tirano Fortaleza. Enquanto isso, os médicos montaram um hospital de campanha decente, um hospital de campanha de verdade. Toda a equipe passou de assustada e tensa a uma máquina bem ajustada, mas essa calma foi quebrada na manhã do 4º dia. As pedrinhas no chão começaram a saltitar num ritmo constante. Ondulações se espalharam pela água na xícara. Abri os olhos num rompante e logo captei o rugido de um grande grupo de motores a diesel à distância. Uma nuvem imensa de poeira amarela subiu no horizonte. Um comboio massivo e sufocante se aproximava do centro de convenções. Não eram veículos zumbis, mas máquinas de guerra modificadas por mãos humanas. Era uma frota feita inteiramente de picapes pesadas e veículos off-road modificados. Havia até alguns caminhões de transporte de valores soldados com chapas de aço. Eram pintados com emblemas de caveiras vermelho-sangue. Cada veículo tinha uma metralhadora pesada ou um lança-foguetes caseiro montado no topo. E bem no centro do comboio, cercado pelos outros, estava uma besta colossal. Era um Land Cruiser. Ele tinha sido convertido de um semi-reboque extra longo e pesado. Não só tinha uma torre de comando de 3 andares construída nele, como também estava equipado com um braço de guindaste enorme. Eu os reconheci. Aquela era a Legião da Caveira Sangrenta da minha vida passada. Eles eram a maior força de saqueadores da cidade de Linhai. Diziam que o líder deles, o açougueiro, era especialista em caçar veículos mutantes pegando seus núcleos e roubando seu combustível. Logo a voz de Sussu veio trêmula pelo rádio. Chefe, eles bloquearam o portão principal. Então daquele Land Cruiser, um alto-falante gigante soltou um som agudo e penetrante. Prestem atenção, todos aí dentro. Eu sou o subcomandante da Legião da Caveira Sangrenta. Entreguem aquele veículo e o núcleo de energia dentro dele. Posso poupar suas vidas. Essas dezenas de veículos armados da Legião da Caveira Sangrenta eram suficientes para dominar qualquer pequeno abrigo.
O centro de convenções ficou completamente em silêncio. Os olhos de todos se voltaram para o centro da praça, para aquele veículo negro afundado. Sentado na cabine, eu sorri. O núcleo de energia, aquilo era meu coração. Vocês querem minha vida, então terei que tirar de vocês. Então apertei o botão do alto-falante. Minha voz era baixa, mas o conjunto massivo de alto-falantes a levou por todo o campo de batalha. Sumam daqui ou morram. Os saqueadores lá fora congelaram por um momento, depois caíram na gargalhada. Vocês recusam o caminho fácil, então não nos culpem pelo caminho difícil. Garotos, explodam este lugar. Ao comando, dezenas de foguetes dispararam, deixando rastros de chamas, e atingiram a parede de vidro do centro de convenções como uma chuva de fogo. Eu não me escondi atrás de cobertura. O massivo caminhão de mineração negro atravessou as portas de vidro da frente do salão de exposições e avançou para a praça como um tigre solto da jaula. O escudo azul brilhou com luz deslumbrante sob o sol enquanto uma saraivada de balas e foguetes o atingia. Eles apenas criaram ondulações se espalhando para fora. Não conseguiram danificar o caminhão de forma alguma. Os saqueadores ficaram atônitos. Eles já tinham visto veículos pesadamente blindados antes, mas nunca um com seu próprio escudo de energia. Desta vez, não foi apenas o canhão automático de 30mm. De ambos os lados do caminhão de mineração, duas fileiras de portos de lançamento densamente compactados surgiram de repente. Eram bombas termobáricas portáteis que eu peguei do arsenal pelo caminho. Suzu as modificou em um lançador múltiplo montado em veículo. 24 bombas termobáricas rugiram. Aqueles cerca de uma dúzia de veículos se transformaram instantaneamente em sucata. Os saqueadores lá dentro nem conseguiram gritar antes que a onda de pressão estourasse seus pulmões. A destruição da vanguarda não assustou a Legião da Caveira Sangrenta. Pelo contrário, só os deixou mais selvagens. Aquilo é energia nuclear. É um veículo movido a energia nuclear. Se o pegarmos, dominaremos o mundo. Aquele massivo Land Cruiser finalmente se moveu. Era como um trem descarrilado, rugindo enquanto avançava para a praça. Sua arma não era um canhão, mas aquele enorme braço de guindaste. Pendurado nele estava um bloco de sucção eletromagnética de 10 toneladas. Foi especialmente projetado para capturar veículos mutantes. Uma poderosa onda eletromagnética envolveu instantaneamente meu caminhão de mineração. Se tivesse sido um veículo mutante comum, seus sistemas eletrônicos já teriam sido desativados, mas o Fortaleza Tirano tinha um escudo de energia nuclear. As ondas eletromagnéticas foram completamente bloqueadas. Olhei para o massivo braço de guindaste se estendendo em minha direção, com um toque de desprezo nos olhos. Engatei a tração nas 4 rodas em baixa marcha e avancei em vez de recuar. Colidi diretamente com o Land Cruiser, que era 2 vezes mais longo que o meu, com um estrondo que abalou a terra. Os 2 massivos veículos colidiram. O chão tremeu violentamente, e a praça de concreto rachou instantaneamente. A frente do Land Cruiser amassou para dentro no instante em que fez contato. Mas com seu corpo extra longo e a tração de suas 20 rodas, ele conseguiu resistir ao impacto do caminhão de mineração. Na torre de comando do cruzeiro, o açougueiro, seu rosto grosso de carne, rugiu como um louco. Agarre! O massivo bloco de sucção eletromagnética bateu forte contra o escudo do caminhão de mineração, tentando esmagá-lo com pura força física, mesmo com as luzes vermelhas de alerta piscando dentro da cabine. Mas eu permaneci assustadoramente calmo. Eu disse algo desconcertante pelo rádio. Sussu exploda aquele. Acontece que na colisão de agora, um robô autodestrutivo pilotado por Sussu já havia deslizado silenciosamente sobre o chassi do Land Cruiser. Bem abaixo dele estava o tanque de combustível principal. No momento em que Sussu apertou o detonador, uma explosão violenta rasgou repentinamente a parte inferior do cruzeiro. Não foi o suficiente para destruir o veículo inteiro, mas explodiu o eixo de transmissão principal e incendiou o tanque de combustível. O fogo instantaneamente saiu de controle. Aproveitei aquele breve momento de rigidez. O campo de energia que sustentava o escudo foi comprimido em reverso em um instante, e então liberado através do micro-RAM. Uma onda de choque azul visível a olho nu atravessou o corpo do Land Cruiser. Aquele arrogante Land Cruiser começou a se partir pelo meio. Sua quilha maciça quebrou. Sua torre de comando desabou em meio aos gritos desesperados de Butcher. Eu dirigi o caminhão de mineração para frente e o esmaguei novamente. Os massivos pneus de engenharia subiram sobre os destroços do cruzeiro e moeram aquela fortaleza móvel e toda a ambição dentro dela completamente sob meus pés. Os saqueadores restantes instantaneamente se desintegraram. Jogaram suas armas e armaduras e fugiram em todas as direções em seus destroços restantes. Parei em cima dos destroços em chamas e olhei para o campo de batalha. Sussu e o doutor lideraram pessoas correndo para fora dos abrigos. Eles se reuniram em torno do caminhão de mineração, aplaudindo. Olharam para a besta negra pairando sobre as ruínas, e para o homem sentado na cabine como um deus. Naquele momento, eles não eram mais apenas sobreviventes, eram também súditos deste novo rei. No dia seguinte ao fim da batalha, o centro de convenções parecia completamente diferente. Eu não deixei ninguém descansar. Em vez disso, comecei uma frenética rodada de construção. Aquele Land Cruiser destruído estava em ruínas, mas deixou para trás uma enorme quantidade de chapas de aço, armas e suprimentos. Sussu dirigiu os trabalhadores a remover essas chapas de aço e a soldá-las nas paredes do centro de convenções, criando um verdadeiro muro de aço.
Os médicos separaram os medicamentos deixados pelos saqueadores e montaram um hospital de campanha capaz de realizar cirurgias. Quanto a mim, tomei uma decisão surpreendente. Estacionei o Fortaleza Tirano no salão principal do centro de exposições. Então conectei um conjunto de cabos de energia grossos, mudando de modo de fornecimento de energia central. O reator micronuclear dentro do caminhão de mineração começou a alimentar toda a base. As luzes se acenderam. O ar-condicionado começou a funcionar. O sistema de purificação de água começou a funcionar. Até a tela gigante no topo do salão de exposições acendeu. Neste deserto pós-apocalíptico totalmente escuro e mortalmente silencioso, o centro de exposições havia se tornado uma cidade que nunca dorme. Não era mais apenas um abrigo temporário, era a cidade Tirano. Um mês depois, a cidade Tirano havia dobrado de tamanho. Sobreviventes da área circundante vieram em massa, buscando abrigo. Naquele momento, eu estava no telhado do centro de exposições. Ao meu lado estava o Fortaleza Tirano, atualizado mais uma vez. Ele agora estava equipado com um braço de guindaste eletromagnético retirado de um Land Cruiser. Ele até tinha habilidades limitadas de transformação. Podia se transformar em uma torre de canhão fixa. Naquele momento, Suzu se aproximou segurando um tablet. Sua expressão era sombria. Chefe, o radar captou flutuações anormais de energia perto da costa. A leitura de energia é 10 vezes a nossa. Peguei o tablet e na tela uma sombra vermelha massiva subia lentamente do mar. Era um porta-aviões mutante com membros e tentáculos por todo o dorso. Besta mecânica, Leviatã classe S. Olhei para aquele ponto vermelho. Não havia medo em meus olhos, apenas uma vontade de lutar ainda mais feroz. Dei um tapinha no caminhão de mineração ao meu lado. Zhuangye, parece que isso ainda não é o fim. Nossa jornada apenas começou.